Muito boa noite. Gestor e político. Diria que das últimas 5 décadas de Santa Catarina, alguém que se destacou nessa atuação como gestor e como político. Está no 2º mandato de senador, 2 vezes governador, 2 vezes prefeito, 3 vezes deputado federal? Foi. 3 vezes deputado federal, ex-Esperidião Amin Elou Filho. Senador, satisfação tê-lo aqui. Prazer é meu. Deixa eu primeiro fazer uma pergunta de ordem pessoal. Nos conhecemos desde 80, lá se vão 41 anos. À época, secretário dos Transportes do governo Jorge Bornhausen. Pois muito bem, nessa trajetória toda, qual foi o cargo e qual foi a atuação que mais lhe realizou e que considera foi mais importante para Santa Catarina? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade. Em segundo, quero louvar o seu programa, aliás, a sua participação como jornalista, e dizer o seguinte: como eu comecei um pouquinho antes de 80, eu fui prefeito de Florianópolis de 75 a 78, 1975 a 78. Foi o meu batismo, não é, no contato com a sociedade. Não fui eleito, fui indicado pelo governador Condé Reis, num momento de grande crise da nossa prefeitura, da administração municipal, e talvez tenha sido a minha maior, o período de mais intensa interação com o cidadão. Com 20 e poucos anos, né? Eu assumi com 27 anos. Compusemos uma equipe de 30 anos de idade na média. O mais velho era o procurador municipal Henrique Espada Rodrigues Lima, com 33 anos. E eu era o mais moço. Fernando Ferreira de Melo Júnior, Francisco de Assis Cordeiro. Então, criamos era uma grande equipe. Criamos uma equipe, né, improvisada, mas que foi muito bem sucedida. E eu te diria o seguinte: pelo ineditismo para mim e pela afeição que essa função me deu, porque eu me dediquei jovem, suspendi o noivado. E com detalhe, mas com 23 anos foi secretário da Educação de Colombo Machado Salles. Exatamente. Mas aí são outras coisas precoces. É verdade. Mas o secretário não tem uma interação com o aluno. Eu fui professor desde 1968. Isso também é fascinante, mas o poder dialogar, perceber o problema, procurar resolver, colher o resultado, isso nenhuma função te dá com tanta presteza e sem intermediários, ou com o mínimo de intermediários, quanto a prefeitura. E só para concluir, e ao mesmo tempo, Deus me iluminou para pensar em planejar. Então, vamos dizer, era o varejo que eu digo é esse contato pessoal, mutirões, conversar com as pessoas, escutar desaforo numa enchente. É verdade. E, ao mesmo tempo, planejar. Criamos o IPUF, pensamos na região metropolitana. Com CAP também, né? E demos à prefeitura capacidade para executar projetos planejados. Até digo com tristeza, quinta-feira fui à missa de 7º dia do César Prazeres. Verdade. Que, grande figura, junto com o Mário Garcia, com o Chico Cordeiro, nos ajudaram a fazer o projeto Cura Continente 1, de esgoto até as praças que o Estreito tem. Então, coisas que você faz, desapropriação, discussão, enchente, fazer o canal da Heitor Blum. Mas vamos agora ou seja, para a atualidade. Esse contato pessoal, nunca mais eu vou ter igual. Agora, senador, vamos lá. Eu vou começar até por uma situação que me desperta curiosidade. No leito hospitalar, depois da facada, Jair Bolsonaro falou que está com saudade de Esperidião Amin, com quem foi deputado federal. Depois o Esperidião Amin se elege, e a sensação que me dá, Bolsonaro nós conhecemos, já amalucado, aquele jeito completamente descontrolado, mas ele se aproximou muito daquele que se elegeu senador junto com o Esperidião Amin, Jorginho Melo. E todos dizem, e a gente percebe, que é o candidato de Bolsonaro ao governo do Estado. Eu lhe pergunto,
se distanciou de Bolsonaro, Bolsonaro se distanciou de Esperidião Amin, ou não dá para ser fiel escudeiro dele com esse temperamento que ele tem? Não, eu sou leal à pessoa, ao amigo. Agora, eu acho que não posso concordar com todas as ações do seu governo. Mas não tivemos nenhum rompimento, nenhum... Mas não estão próximos, né? Digamos assim, eu não faço questão de intimidades. Boa resposta. Até porque eu jamais trairei aquilo que eu falei na campanha. Não haverá em Brasília ninguém, nenhuma organização e nenhuma pessoa que me faça ferir aquilo que está na minha consciência como sendo lealdade a Santa Catarina. Perfeito. Então, eu não posso concordar com tudo aquilo que o governo faz. Por exemplo, neste momento, eu posso concordar com os cortes nas verbas, obras né? federais e posso ficar calado, ou como diz o Hélio Costa, ficar agarradinho. Né? Então, eu quero ter essa liberdade de criticar. Eu posso concordar com a supressão da segunda pista do aeroporto do Navegante? Não posso concordar. Sem dúvida. Então, eu quero ter essa liberdade. Agora, isso não significa ser desleal com a pessoa, com o amigo, com o presidente da República, que eu quero aqui dizer, é um homem honesto. Sem dúvida. E reage do seu jeito. Exatamente. É o estilo dele, né? É o estilo que já dele. era conhecido, né? Que já era conhecido. Ele também não está se traindo. É verdade. Agora, está sendo coerente. O que eu confio é na boa fé dele. Mas falta guarda-roupa para o presidente da República. Agora, se você perguntar, mas será que eu tinha guarda-roupa para ser governador e para ser prefeito? Até hoje me pergunto por que ele gosta de usar calça jeans. Não, o guarda-roupa que eu quero falar é o estofo. Eu estou usando a palavra no estrito senso. Tá certo. Será que eu tinha? Fui eleito governador com 34 anos de idade. Pois é, agora, Esperidião Amin já foi 2 vezes governador e disputou outras 2. Eu lhe pergunto, ano que vem vai disputar a 5ª? Deseja entrar para a história como o governador que se elegeu 3 vezes, a exemplo de Hercílio Luz. É isso? Mas o Hercílio Luz morreu no mandato, né? Morreu no mandato. Mas era o terceiro. Era o terceiro. Então, candidato ou não? Pré-candidato? Então, você me comparando com quem exerceu o mandato pela 3ª vez. Mas faleceu no começo até, né? Uma das vezes ele assumiu como vice. Também? Também tem isso. Mas no 3º mandato, e você perguntar, eu que estou mais velho do que o Hercílio Luz, se eu desejo ser governador, olha, eu queria ter tempo para poder escrever alguma coisa, para poder me dedicar a outras atividades que não a da política que me absorve. Né? Nessa semana, por exemplo, nós conseguimos aprovar o projeto Free Flow. Quer dizer, projeto que vai modernizar as concessões, que vai tornar mais justa a cobrança. Vamos à resposta. Mas então eu vou dizer o seguinte. Pré-candidatura ou não? Eu não posso desejar ser candidato nesse momento. Eu acho que Santa Catarina está vivendo tantas dificuldades, especialmente de julho do ano passado para cá, com intermitências de mandato. Né? Ontem tivemos o fim de uma dessas intermitências, e foi importante que tenha havido isso, que eu acho que falar em candidatura a governador hoje, quem falar ou quem agir assintosamente nesse sentido, está desconectado com a realidade do Brasil e de Santa Catarina. Agora, mas, respondendo a tua pergunta, então, eu quero que o meu partido tenha candidato a governador. Perfeito. Agora, esse é o meu projeto. Agora é curioso. Meu partido tem que ter candidato a governador. É curioso que sempre houve uma polarização entre o MDB e o PDS, que hoje é o PP progressista, desde 82 com a sua eleição, quando derrotou Jairzo Barreto. Pois muito bem, eu lhe pergunto, o PP está no governo? Carlos Moisés? O MDB também? Isso não quer dizer que não vão ter candidatos, evidentemente. O deputado João Amin, seu filho, sempre foi contrário a esse encaminhamento. O senador e a deputada Ângela Amin nem tanto. Tanto é que, com a nomeação de Altair Silva para a Agricultura, reassumiu a Assembleia o presidente do partido e ex-presidente da Assembleia, belíssimo quadro, Silvio Drevik. Como é que é administrar isso familiarmente e como é que é essa questão do PP no governo? Bom,
familiar, eu não posso dizer que eu tenha sido um filho muito obediente nos aspectos de política e de atividade. Então, eu tenho que respeitar as posições, tanto da Ângela, que tem um estilo de pensar, um jeito de pensar diferente do meu, né? Germânico, disciplinada, determinada. E o João. O João tem que respeitar. O João está com 40 anos de idade. Né? Ele tem a sua determinação pessoal. E eu respeito. Então, familiarmente, isso é fácil para mim, porque eu também já vivi essas dificuldades e não vou ter um tratamento, não vou dispensar um tratamento diferente daquele que eu recebi, de liberdade. Claro que a gente conversa, mas não quer dizer que tenha que dizer amém. Mas integrar o governo? Agora, quanto a integrar o governo, nós decidimos partidariamente. Nós liberamos partidariamente, eu participei. O João tem a sua posição, mas eu participei. Rebelde? Não é rebelde, ele tem o seu pensamento próprio e eu respeito. Tá? Tem que perguntar para ele se ele não acha que eu sou o rebelde. Tudo depende de onde é que você olha. Eu acho que o meu pai é rebelde, ele pode dizer, e não estará. O que eu achei é que a natureza da solicitação do governador Moisés, em torno do nome do Altair Silva, era, primeiro, uma indicação natural, politicamente importante para nós, porque o Altair Silva é um quadro belíssimo do partido e se elegeu com muita determinação e persistência. E é do Oeste, né? Tem tudo a ver com a agricultura, onde né? nós não tínhamos um parlamentar, desde o Hugo Bill, que nós não tínhamos um parlamentar, grande um quadro extraordinário. Faz falta então, política de foi Santa Catarina. conveniente para o partido, e à semelhança do que outros partidos, isso não nos inibe de, fortalecidos, claro, voltar a disputar o governo do Estado. Senador, vamos a um rápido intervalo e, na sequência, vamos falar sobre impeachment, a situação vivida por Santa Catarina praticamente nesses últimos 12 meses. Retornamos já. Muito bem. Retomando a nossa conversa com o senador Esperidião Amin. Senador, essa questão do impeachment é algo assim surreal. Santa Catarina só tinha vivido um único episódio, na segunda metade da década de 90, onde tentaram afastar Paulo Afonso, mas nem afastado ele foi. Agora nós tivemos 2 afastamentos, 2 pedidos de impeachment abertos, no intervalo de 15 dias, algo inacreditável e inédito na história brasileira. E tivemos 4 mudanças num período aí de 5, 6 meses. Quer dizer, sai Moisés, entra Daniela, sai Moisés de novo, entra Daniela, agora volta Moisés. Quer dizer, em meio à pandemia. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Isso tudo começou na Assembleia, através de uma articulação do então presidente Júlio Garcia. Qual a sua avaliação para o comportamento da Assembleia nesse episódio? Bom, em primeiro lugar, a questão de 96, 97, que envolveu o governador Paulo Afonso, foi uma questão que envolveu também os partidos políticos. É verdade. Que eram organizados. E, além de ter um partido forte a suportá-lo, verdade, vamos ser bem claros, o governador Paulo Afonso sofreu os efeitos de uma investigação nacional. É verdade. Os precatórios não foram uma questão criada aqui. Mas a maior repercussão foi de Santa Catarina, sim, graças à iniciativa de 2 senadores. 2 senadores. Wilson Kleinbin e Esperidião na Amin. Investigação. Mas Pernambuco, Paulo Maluf em São Paulo e outros estados não teve a mesma dimensão. Não, mas houve reflexos muito graves. Mas ficou muito concentrado em Santa Catarina. Tanto em Alagoas, isso quase que valeu a carreira política do Divaldo Suruagi. Mas não, a associada não foi a tão outros grande, fatos, né? O Miguel Arraes
e o Eduardo Campos passaram um sufoco muito grande. Dudu Beleza. Não é? Era Então, o secretário da Fazenda. Então, foi um assunto nacional que aqui teve uma polarização própria na Assembleia Legislativa, como a CPI. Mas eu queria saber o seguinte, Então, lá tudo bem, foi os precatórios, que era algo grave que foi realizado, mas aqui quiseram caçar um governador por Pois é, isso que eu queria comparar. salarial. Isso eu queria comparar, se você me deixar. Então, no final, houve também alguns episódios curiosos. Houve deputado que votou contra o seu próprio relatório. É verdade. E houve deputado que disse, eu sei fazer conta. Senador Jorginho Bom, Melo. então, há episódios que merecem registro. Agora, neste caso, eu não posso deixar de repetir o que eu falei e foi comentado aqui entre nós. Isto é uma maldade contra o povo catarinense. Porque, em primeiro lugar, o episódio da equiparação salarial, que agora se esgotou em todas as instâncias, foi legal. Supremo. Mas mesmo se alguém tivesse recebido R$1 indevidamente, sendo servidor estável, vai devolver na forma que o Estatuto dos Servidores Públicos do SUS prevê. Forçação de Portanto, barra, né, não, senador? isso é uma forçação de barra num momento dramático. Exato. É um projeto político. Uma irresponsabilidade. Foi o que eu disse naquela oportunidade, e vou ser até mais suave agora. Não vou dizer que foi uma crueldade só. Foi um erro de cálculo político. Exatamente. Quanto ao segundo, houve uma CPI, é um assunto nacional, vai voltar essa investigação, talvez Santa Catarina tenha que pagar menos do que outros estados. Por exemplo, São Paulo comprou 3 mil respiradores, 254 milhões pagos. A CPI da Covid, será que vai analisar isso? Tomara. E os do Pará? São 62 casos, assim como essa comparação que eu queria fazer. A Covid, momento trágico para o Brasil, vai haver muita investigação sobre dinheiro mal aplicado, mas eu acho que isso deveria ser feito depois de nós ganharmos a guerra. Não, e outra questão... Porque está tudo registrado. A Assembleia quis tomar de assalto o governo. Essa é a realidade. Então, houve um projeto político aqui, Sem dúvida. quase que bizarro no que toca aos procuradores. Bizarro. A Procuradoria tem sido uma guardiã eficaz do Estado de Santa Catarina. Não, e outra foi questão... exposta à Mas execração. até na questão dos respiradores, o senador, STJ, PGR, Polícia Federal, Tribunal de Contas, Ministério Público de Santa Catarina, Não, mas aí... todos dizendo que o governador não tinha Essa conhecimento parte está nem esclarecida. culpa. Essa parte está esclarecida. Agora, o que não está esclarecido é para onde é que foi o dinheiro. Evidente. Isso tem que prosseguir. Mas nós estamos falando da figura Agora, do governador, nós estamos falando do episódio. O né? impeachment foi um projeto político que não deu certo. Mal sucedido. Que não deu certo. Mas feito, ao contrário dos precatórios, num momento de tragédia mundial. Se você for ver a situação do Brasil e agora a situação da Índia, por exemplo, é uma coisa mundial. Ninguém está investigando os erros do Trump. E esse episódio abalou a imagem de Santa Catarina no plano nacional, né, senador? Mas pior do que isso, em termos práticos, eu estava na agronômica discutindo a urgência de se conseguir o kit intubação. Foi aí que eu aprendi que é intubação, introduzir o tubo. No dia 22 de julho do ano passado, quando foi aberto o impeachment. Exato. Inclusive, o ministro da Saúde estava lá, né? Estava lá na agronômica com o ministro da Saúde e estava sendo deflagrada a Operação Uruguai, que permitiu trazer o kit intubação para os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que eu havia suplicado ao presidente Jair Bolsonaro no dia 4 de julho, quando ele veio aqui a Santa Catarina para inspecionar os efeitos do ciclone bomba. Lembra? Lembro, sim. Então, para mim, isso eu nunca vou esquecer. E outra, senador, olha bem, o foco era o enfrentamento do coronavírus, né? Discutindo kit intubação, e lembro bem da situação de Tubarão. O prefeito Juarez Ponticelli tinha me feito um apelo. Olha, não tem como intubar. Então, no momento da maior fragilidade do paciente da Covid,
abre um processo de impeachment Não, sobre... dois. Não, aquele dia foi de um só. Foi de equiparação salarial duvidosa. Meu Deus do céu. A equipe do Ministério da Saúde e nós que estávamos participando da audiência com o governador, o que eu vou dizer? Agora, senador, além de perder o foco no enfrentamento do coronavírus, o prejuízo social, emprego, quebradeira de empresas, renda do catarinense. Se você me permite... E outra coisa... E as disputas do Estado. Exato. E os desdobramentos econômicos. Sim. Né? O que você me diz do seguinte? Neste período, de julho do ano passado para cá, vou dar um exemplo concreto. Se discutiu volume de recursos para as nossas rodovias, inclusão ou não de Santa Catarina no plano ferroviário nacional e as audiências públicas para o aeroporto de Navegantes. Estou dando 3 exemplos. Como é que você vai ter um governo articulado para tratar desses assuntos no momento em que este governo está submetido a uma CPI, a um processo de impeachment, sobre coisas que estão registradas e que poderão ser investigadas a qualquer momento. E serão pelo Ministério Público, pela Justiça, tem, pela Polícia, tem né? Tribunal de Contas, Ministério Público, Polícia Federal, quando envolve recurso federal, tratando do assunto. Então, é uma dispersão de energia. Sem dúvida. E é lógico que o administrador tem que cuidar primeiro da viabilidade do seu mandato. Então, Santa Catarina foi imensamente prejudicada. Acho que... E como é que vai ser agora? Só para completar, como é que vai ser a perspectiva dele retornando ao governo? O que o senador vislumbra daqui para frente, depois de toda essa situação? A questão de articulação que um governador tem que ter, em primeiro lugar, é com a Assembleia. Ele vai ter que procurar transformar esses 4 votos, né, numa base de governo. O governador Moisés estava se encaminhando para isso. Acho que a vice-governadora, inclusive, cumpriu algumas etapas de maneira condigna, e vou citar uma. Na questão do aeroporto de Navegantes, o trabalho da Procuradoria-Geral do Estado, seja com o Procurador-Geral Alisson, seja com o Procurador Brião, nos permitiu esse mesmo trabalho, essa continuidade com o belo quadro que a Procuradoria-Geral do Estado, tão execrada no ano passado, cumpriu. Nós temos hoje elementos de discussão e eu confio que nós vamos poder recuperar o que foi perdido pela nossa dispersão de atenção do governo no ano passado. Então, este é um exemplo, quer dizer, nós vamos ter que fazer um esforço solidário para recuperar o tempo e as oportunidades perdidas. Como é que isso vai se dar? Eu conheço bem a atuação do Fórum Parlamentar. Hoje está sendo coordenado pela deputada Ângela Min. Foi muito bem coordenado pelo Daniel, extraordinariamente bem conduzido pelo Peninha. Agora, impressionante como a nossa economia reage rapidamente, Agora, né? Para encerrar, que nós só temos... Então, eu só queria dizer o seguinte. 15 segundos. Nós temos, me faz lembrar a enchente de 83. Quem reconstruiu o Estado não foi o governo. Quem reconstruiu o Estado foi a garra, a determinação, o empreendedorismo, a valentia sem basófia do povo catarinense. A economia catarinense, pela sua diversidade... O povo fora da curva, né? Não, bem para cima da curva. Né? Fora da curva. O Brasil seria muito melhor se fosse mais parecido com Santa Catarina. Verdade. Então, o que nós temos que ter agora é a capacidade e a humildade de nos aproximarmos do povo catarinense, do empresário, do trabalhador, sabe, da qualidade da nossa gente. Senador. Porque houve um desvio de rota ruim e agora temos que agora retomar. Tem que ser retomado. Senador, lhe agradeço muito a presença aqui no Ponto e Contraponto, mas nós vamos encerrando aqui no SCC, mas vamos migrar agora para o portal SCC 10 com mais uma rodada de 10 minutos com o senador Esperidião Min. Sintonize. Um forte abraço. Muito obrigado, senador. Um bom domingo.
Muito bem, continuamos aqui esse bate-papo muito interessante com o senador Expedito Almin, agora exclusivamente no portal SCC10. Senador, o senhor tem um retrato da história de Santa Catarina muito bem identificado, com muita clareza na mente. Agora, uma coisa que preocupa muito hoje Santa Catarina, o setor produtivo, enfim, a sociedade como um todo, é esse rombo previdenciário, né? São quase 5 bilhões por ano. E, em função também dessa brincadeira de impeachment, a nossa reforma da Previdência não foi aprovada ano passado. Inclusive, o relator, Maurício Scudilach, ele praticamente desconfigurou, aliás, não desconfigurou, ele desfigurou completamente a proposta encaminhada pelo governo do Estado, reduzindo ali a economia em mais de 10 bilhões nos próximos 20 anos. Então, agora uma nova reforma vai ser encaminhada à Assembleia. Isso é absolutamente prioritário, né? Isso não é prioritário, isso é retardatário. Quer dizer... Wilson Cleinbin tentou e faltou... Eu tentei, como governador. Também. Em no 2001, primeiro mandato? Em 2000, não, no segundo No mandato. segundo. O Wilson Cleinbin anunciou, No início de propôs, discutiu. Não deu. Eu encaminhei o projeto para a Assembleia. Não me no ano lembrava 2000, disso. coordenado pelo professor Celestino Seco, que era o secretário. 2000. Várias secretarias, mas secretário da Casa Civil e da Administração. Não conseguimos. Depois disso, houve outras iniciativas. Agora, o governo federal conseguiu. É verdade. Olha bem, foi o Congresso Nacional, de quem? Instituição muito mal falada por muitos, aprovou uma reforma da Previdência que significa 800 bilhões de reais de economia em 10 anos. Imagina se nós não tivéssemos aprovado o rombo fiscal do Brasil, onde é que ia parar nesses 4 anos, digamos, que vão compor o ciclo da pandemia, que a gente imagina seja o ciclo da pandemia, que vai até 2023, 2024. Então, Santa Catarina deve isso. E nós temos que fazer, no mínimo, o desenho que o Brasil fez. E sermos capazes de assegurar que desses 5 bilhões, eram 3, no governo do Colombo falava-se em 3. Agora se fala em 5, quer dizer, está aumentando. Parte desses recursos tem que ser canalizado para investimento, para modernizar a nossa educação. Santa Catarina tem uma grande oportunidade e essa qualidade da nossa economia, do nosso trabalhador, do nosso empresário, vai surfar em 2 grandes ondas. Primeira onda, o Brasil vai ter que se reindustrializar com inteligência. Prisco, todos os elos da cadeia produtiva do Brasil têm furo. Nós não sabíamos fazer máscara. Olha bem, um estado com empresas como a Hering, que tem 142 anos de existência, teve que importar máscara. Então, os elos de qualquer cadeia produtiva do Brasil, inclusive a têxtil, tem rombos, quer dizer, tem vazios. Tem furos. Ali é virtual, não existe, não importa da China. Não, é mais barato importar da China. Nós nos acomodamos no Brasil Isso todo. é falta de planejamento? Não, nos Estados Unidos também, não, isso é economia, imediatismo. A China, em compensação, tinha milhões e milhões de máscaras, né? Só em São Francisco acharam 5 milhões, lembra? No Porto de São Francisco aqui. Então, a WEG, em 2 meses, passou a fabricar o respirador, botou uma linha de produção. Essa versatilidade catarinense, diante das possibilidades de uma reindustrialização inteligente, nós temos que colocar o governo com ensino técnico, financiamento, premiação. Vou dar um exemplo. Free flow. O que quer dizer o free flow? Você vai pagar pelo quilômetro que você usa. Então, tem uma câmera lá que vai filmar teu carro, mas aí já aproveita para ver se a placa do teu carro é verdadeira ou é fria, se tu estás dirigindo bem ou mal, né? Se há sinais de irregularidade ou de agressividade na forma de dirigir. Então,
Esse equipamento nós vamos comprar da China? Vamos produzir aqui, senhor. Sem dúvida. Nós que temos um polo de informática, né? Justiça seja feita aqui ao sênior, ao CEO da empresa, foi meu contemporâneo, meu colega de Engenharia e Gestão do Conhecimento na Universidade Federal de Santa Catarina. No doutorado? Doutorado que a Ângela e eu fizemos, e ele também. Mas eu estava Então, vendo o senador vamos fazer falar, isso. eu achei que não era o político e nem o gestor que estava falando, era o acadêmico. Ah, mas eu ainda gosto disso, né? Eu só não envelheci porque voltei para a escola. Quero recomendar aos mais velhos, assistam a música do Clint, que foi feita em homenagem ao Clint Eastwood, Não Deixe o Velho Entrar. Todo dia o velho bate na tua porta, não deixa ele entrar. É a música do Clint Eastwood, quando ele anunciou aos 88 anos de idade que ia fazer um filme. Então, Santa Catarina tem que aproveitar um espaço desse para desenvolver tecnologia para este software e para este hardware que vai ser o futuro das concessões. Não vai ser, começa com a Via Dutra. Agora, ou seja, tirar essa, olha bem, praça de pedágio, e tem gente que ainda defende. Então, o desenvolvimento tecnológico, a reindustrialização inteligente é a primeira avenida. E a segunda é a nossa agroindústria. Então, nós temos... É uma locomotiva, né? Temos que reduzir a nossa dependência dramática ao milho e à soja, que nós temos que trazer por ferrovia. Agora, o nosso perfil essencialmente exportador com Com portos... valor agregado, mas não é exportador com valor agregado. Exato, com os portos cortando aí todo o litoral, são 6, 7 portos, né? 5 portos competitivos, E além da laguna. Agora, além disso, uma economia diversificada, né? Aqui, mas não exporta grão, não exporta minério de ferro, exporta manufaturas, coisas onde a gente colocou a mão, ou o equipamento, o robô, para dar forma final. Agora, para esse escoamento também, o aspecto ferroviário seria fundamental, né, senador? Olha, por incrível que pareça, neste momento, a prioridade número 0 é trazer o milho e a soja. Senão a nossa agroindústria não se sustenta. Reduzir a nossa dependência quanto a milho e soja para a ração, não é para vender o milho, é para produzir a ração, para produzir o frango, o suíno, etc. Segundo, esta produtividade associada a quê? A sanidade, Santa Catarina pioneira do Brasil. Sem dúvida. É do seu tempo, inclusive, né? Livre de aftosa sem vacinação, isso a gente diz de boca cheia. Sem dúvida. Então, essa qualidade, pequena propriedade. Então, o impacto ambiental menor. Qual foi aquele programa mesmo criado no seu período? Reflorestamento com antecipação de renda, crédito fundiário. Sim. E, enfim, a viabilidade do pequeno produtor. Na área urbana, nós criamos o pequeno patrão, que equivale hoje ao microempresário. Então, Santa Catarina, nessas duas grandes ondas do Brasil, esse ministro das Relações Exteriores vai nos surpreender. Tivemos uma reunião com ele esta semana e eu, abordando um dos quatro assuntos, Amazônia. Nós é que temos que gerir a Amazônia com indicadores. Esse foi o meu trabalho universitário no doutorado. Indicadores de sustentabilidade ambiental e de desenvolvimento humano. Porque então, não é possível que os 25 milhões de moradores brasileiros da Amazônia vivam miseravelmente. Agora, senador... E são exploradores os que vêm aqui nos aconselhar. Considerando a votação que Jair Bolsonaro recebeu em Santa Catarina, no segundo turno, 76% dos votos, no primeiro, 64%, ele está devendo para Santa Catarina. Sim, então é isso. Está devendo. Isso que eu já te falei em outra oportunidade. Eu não posso aplaudir essa prorrogação da dívida da União em não atender às necessidades mínimas de uma infraestrutura que ajuda o Brasil a decolar. Presta atenção. Questão logística é fundamental, né? Nós não exportamos matéria-prima. Vamos homenagear aqui o Brizola. O Brizola falava da relação de troca, que era injusta. Nós exportávamos
um navio de minério de ferro e nos pagavam esse navio com um container de chip, feito com o nosso minério de ferro. Então, nós é que ficamos com o ônus ambiental e logístico. Santa Catarina está no outro padrão. Nós não exportamos madeira, nós exportamos móveis. Sabe qual é a relação? 1 quilo de um móvel, vale 16 quilos de madeira. Quando você exporta alguma coisa no ramo eletrônico, vale 20 até 1000 vezes. Por quê? Porque você transformou uma coisa com agregação de tecnologia. E é isto que Santa Catarina oferece ao Brasil. Então, cá para nós. E detalhe, não é só o governo federal, como sempre, está nos devendo. Não é só o governo Bolsonaro. Não é só o do Bolsonaro. Já foi Fernando Henrique, já foi Lula. Há muito tempo que nos devem isso. Quer dizer, o Estado é penalizado por ser um Estado certinho. Não, assim, um Estado que, na sua exportação, é mais inteligente do que o Brasil. Exatamente. Muito bem, Isso senador. É bom, mas vai ser uma grande oportunidade. E nós temos que estar unidos, solidários. Não é? Nunca faltei e nunca faltarei com o meu apoio para que o governador ou a governadora, como tivemos até agora, para que o governo apresente, junto com o Fórum Parlamentar, com a Assembleia Legislativa, ou seja, é a força política que tem que estar sincronizada com o objetivo do Estado, e temos que recuperar o tempo perdido. Senador Esperidelmi, satisfação tê-lo aqui, bate-papo muito bom, muito inteligente, muito esclarecedor, e sucesso aí na caminhada do Senado e que possa ajudar Santa Catarina a ser recolocada nos trilhos daqui para frente, que é o que deseja todo catarinense. Se Deus quiser. Muito grato, senador. E Obrigado. você que nos acompanhou no portal SCC10, temos compromisso no próximo sábado. Forte abraço. Muito grato.